Olá, meu nome é Camila Brombini, sou profissional de educação física, licenciada e bacharel. Venho trazer aqui para vocês uma apresentação sobre a irisina, que é um hormônio que é secretado na prática de exercícios físicos. Então, quando a gente faz algum exercício físico, né, seja ele qual for, produzimos hormônios. E recentemente, a partir de 2012, tem um hormônio sendo estudado e cada vez mais coisas estão sendo descobertas e me surpreendeu muito esse hormônio, principalmente com relação ao emagrecimento e ao envelhecimento. Então, a ação dele, né, desse hormônio, dessa miocina que é produzida no músculo esquelético, o papel dela é ser mensageira entre o músculo e o tecido adiposo principalmente. Mas ela também é encontrada no músculo, tecido adiposo, né, que eu já falei, o coração, cérebro e nos vasos. Aqui eu vou colocar para vocês as referências em todos que eu mencionar. Porém, mais detalhado eu não vou deixar, mas quem precisar eu posso disponibilizar nas minhas redes. Continuando aqui, então essa miocina, né, esse hormônio que é produzido na contração muscular, né, quitinimiosina, trabalhando ali no exercício físico, vai ter então esse hormônio também sendo produzido ali. Encontrou 72% no músculo esquelético e liso, coração, tecido cognitivo, principalmente com relação às fibras tipo 1, que são as fibras oxidativas. Quando a gente faz, né, atividade física, o exercício, né, que é orientado, a gente gera calor. Né, alguns alunos me falam, nossa, minha temperatura ela sobe quando eu faço exercício. É normal, porque o músculo ele produz calor. Então é normal, né, a gente sair da homeostase. O exercício faz isso, né, ele desequilibra, né, as nossas funções energéticas, né, metabólicas. Então tem uma geração de calor. O que acontece? A irisina ela vem da fibronectina tipo 3 de quinto domínio, a FND5. Então o estudo precursor foi o de Boston, 2012, feito em ratos e humanos. Por que esse nome irisina? Veio então, né, em referência ao deus grego, que é a deusa Íris, né, que é a deusa mensageira. Né, a ponto de curiosidade, isso aí para vocês, da onde vem a origem do nome. E o principal desse hormônio, o brownie, não é aquele de comer, é o brownie no sentido do escurecimento, né? Acontece um processo de modificação do tecido adiposo. O tecido adiposo branco vai ter, através da irisina, características do tecido adiposo marrom, que é o tecido mais oxidativo, graças às mitocôndrias. Então ele vai ganhar características aí parecidas com o tecido adiposo marrom, por isso que chama, né, o processo aí do Brown. Prosseguindo, então eu vou passar aqui para vocês sobre o mecanismo de secreção e ação da irisina. É um pouquinho mais complexo de entender e eu vou tentar ao máximo aqui tentar simplificar mais aqui para vocês. Então imagina aqui, ó, vou colocar a seta para orientar onde eu estou aqui, ó, evidenciando aqui a célula muscular, né, o músculo, né, e aqui embaixo em preto também, imagina então que é a célula de gordura, né, o tecido adiposo branco. Essa via aqui, ó, parece um caninho, é a corrente sanguínea, né? E entre todo esse mecanismo vão acontecer muitas
reações. Então vamos lá. Vou estar fazendo lá o exercício físico, a musculatura está contraindo, e quando a musculatura contrai, acontece uma inflamação muscular. E o nosso corpo, ele está a todo momento ali tentando controlar então essa inflamação, e é acionado muitas citocinas inflamatórias e muitos hormônios ali, e vem então ser aumentada a produção da PGC1-alfa, que ele é um coativador, e assim que ele é acionado aqui durante o exercício, a FND5, que é o gene da fibra, ela também é aumentada, é mais produzida nessa contração muscular. Aí o que vai acontecer, ó, tem uma tesourinha aqui, ó, acontece uma quebra, né? Chama de clivagem. Quebrou então a fibra, ela vai cair então na corrente sanguínea, né? Ali no plasma, vai cair, vai entrar aqui, ó. Antes não tinham encontrado o receptor então dessa fibronectina aqui. Com os estudos, né, em avanço de 2012 para cá, esse receptor que não era identificado passou a ser identificado como integrina, sendo o receptor então da irisina. Então ele chegou ali, ó, a irisina chegou através da corrente sanguínea, né, que é o produto então da fibronectina, chegou na célula de gordura branca, que é uma célula específica para estocar gordura, e vai ativar então a UCP. Na UCP vai acontecer um desacoplamento mitocondrial ali. Nessa UCP o que vai acontecer? A célula do tecido adiposo branco vai obter características do tecido adiposo marrom, né? Alguns estudos chamam de célula bege, beguin, então depende do estudo, tem o nome, mas o que acontece? Ganhando características então, né, da mitocôndria, que a fibra vai ficar mais oxidativa, com poder maior de lipólise. O que acontece? Então essa célula de tecido, a TAB, o tecido adiposo branco, passa a ter características do marrom. Assim então, aumentando o gasto energético e diminuindo a massa corporal, a massa gorda no caso, e consequentemente uma melhora metabólica aí da via. Então durante o exercício, além de todos os processos, várias vias metabólicas que tem, encontrou-se então a irisina, fantástico aí hormônio que está em estudo. Todo esse processo então se chama Browning, que é o escurecimento então, da célula de gordura. Nossa, Camila, mas eu nem sabia que existia gordura branca e a marrom. Pois é, temos as duas gorduras aí no nosso corpo. Então, continuando, o que acontece? O tecido adiposo marrom, enquanto bebê, né, a gente tem mais essa célula, é uma célula protetora. A gordura não está no nosso corpo apenas para deixar você esteticamente feio, não. A célula de gordura, ela tem uma função protetora, e quando é exposto ao frio, as células de gordura são ativadas, principalmente as que estão na região do pescoço e tecido subcutâneo, né? A gordura mais aparente, ela é para nossa proteção. Então, quando expõe ao frio, que a gente tem os tremores. Por que dá os tremores? Porque o nosso corpo está tentando buscar a homeostase, ele está tentando encontrar o equilíbrio. Ele gera energia para você parar de ser aquela, tenho mais fome. É que a gente também, para poder se aquecer, gasta então energia. Então, com esses tremores, aumenta mais ainda o processo do Brown, tá? Então, outra chave que me incentivou muito, né, pesquisar a irisina, foi com relação ao envelhecimento. Gosto muito de trabalhar tanto com a questão, né, do emagrecimento e do envelhecimento também. E
encontrou uma melhora, né, e caracterizando com um envelhecimento mais saudável. Então, o que a irisina faz também, né? O nosso cérebro, o maior alimento é a glicose, e ele também foi encontrado, né, como eu já falei, a irisina ali. E através do exercício, né, cognitivo também acontece então a neurogênese, né, nascimento aí de novos ligações sinápticas, e também através dos neurônios motores, né, principalmente aí com relação ao exercício, e também apresentou imunorreatividade da irisina nas células do cerebelo, né, que é aqui na nuca, encontra-se o cerebelo, que é uma glândula e controla os nossos movimentos voluntários, né, totalmente ligado aí com o exercício, a questão postural, no sentido do equilíbrio, né, e encontrou-se também no hipotálamo, nos neurônios paraventrículo-rescos, junto ao peptídeo Y, e no líquido cérebro espinal. Então a irisina está presente em vários locais aí do nosso corpo, também na célula de gordura em menor quantidade, né? Mas o principal é o nosso querido músculo esquelético. Então, assim, é um grande alvo terapêutico de prevenção e tratamento de obesidade, diabetes mellitus 2, doenças cardiovasculares, esteatose hepática, e é um grande potencial de osteoporose e doenças neurodegenerativas em estudo, né? Dando sequência, então, a irisina com relação às doenças metabólicas, em específico a diabetes tipo 2. Então, os dados, né, demonstram que tanto sobrepeso quanto a obesidade cresce cada vez mais, não só no Brasil, mas em nível mundial. E um dado aí da Organização Mundial da Saúde de 2014, já está um pouco passado, esses dados já aumentaram muito mais, mas para ter uma ideia, então, de referência, 39% dos adultos em 2014 com sobrepeso, né, caracterizado aí no IMC de 25 kg metros cúbicos, e 13% obesos, e esses números não param de crescer. A obesidade então caracteriza pelo aumento da massa gorda, e a célula de gordura que eu já falei para vocês, que é o tecido, né, adiposo branco, um deles, né, é o branco em específico, ele estoca a gordura, né, na forma de triglicerol. E quando que essa gordura é mais utilizada? Em momentos de jejum e alta demanda energética. E o tecido adiposo marrom, ele, diferentemente do branco, ele vai produzir calor, queimando as gorduras, oxidando os ácidos graxos, graças ao aumento que ocorre, né, na UCP, que é a unidade desacopladora aí mitocondrial. Então, o músculo esquelético, cada vez mais em estudo, é um órgão endócrino, muito parecido com uma glândula, né? Antes não sabia que produzia assim, hormônios, né? Mas cada vez mais a nossa área, né, dos profissionais de educação física, a ciência da motricidade é fantástica, e quem gosta de estudar sabe que nossa área está se tornando cada vez uma ciência mais forte. E com relação, né, à doença diabetes tipo 2, o que acontece? O nosso organismo, né, tem dificuldade aí de utilizar a glicose, né, como uma via energética, porque está com uma disfunção no hormônio da insulina. Diferente da tipo 1, ele ainda produz a insulina, mas não consegue desencadear a cascata. Tem muita glicose e insulina, porém não consegue utilizar. E o que a irisina faz? Ela vai ajudar então a ser utilizada, né, ter uma sensibilidade, né, maior aí à insulina.
perdendo peso e melhorando essa sensibilidade. Então, a irisina com relação à doença de Alzheimer, que é a doença de Alzheimer, é uma doença neurodegenerativa, causa atrofia cerebral, perda da memória, demência, incapacidade e morte. Além da normalidade do metabolismo energético, reduz a absorção da glicose, parecido aí com uma diabetes tipo 2. Não quer dizer que quem tem a doença de Alzheimer venha, né, a desenvolver, mas a tendência é que quem tem a doença de Alzheimer venha, né, a desenvolver, mas a tendência é pelo fato do nosso cérebro utilizar a glicose como maior fonte de energia. A irisina, né, é um protetor então contra a degeneração. Foi encontrado através dos estudos esses dados, atribuindo aí uma melhora na função osteocognitiva. Os estudos sendo feitos com exercícios resistidos, exercícios de força, encontrou-se um aumento na neurogênese, na formação aí de novos neurônios, e também um aumento na expressão do fator neutrófico derivado do cérebro, a BDNF, que é a proteína que mantém, faz crescer e desenvolver os nossos neurônios. Também associado às habilidades de aprendizagem, memória e ao processo de envelhecimento. Também, né, com relação aí ao envelhecimento, teve um aumento, aí, uma melhora nos telômeros, diminuindo então a velocidade no processo de envelhecimento natural que temos, com os níveis altos então da irisina circulante, torna então esse processo mais lento. Então, mais uma vez, o exercício sendo indicado tanto para coisas que a gente já sabe que melhora as capacidades físicas, equilíbrio, coordenação, né, que a terceira idade sofre. Então, ainda mais com relação à doença de Alzheimer e outras demências. Ocorre também, graças à irisina, uma regulação sináptica, né, nas ligações dos neurônios, na função dos neurônios e memórias, através de estudo em ratos. Então, o objetivo desse estudo foi descrever os principais achados relacionados aos benefícios da irisina por meio de uma revisão de literatura que eu fiz no meu último TCC. E a metodologia foi através de revisão bibliográfica, qualitativa, 73 artigos, através dos resumos, foram os bancos de dados utilizados e palavra-chave: Brown, exercício e irisina. Peguei então os últimos 21 anos, estudos mais recentes, e a maioria deles, né, que dificulta um pouco mais, em inglês e espanhol. Então é todo um trabalho, né, de traduzir e tentar trazer para um entendimento mais claro. Trazendo aqui então resultados e discussão para vocês. Estudo então feito com ratos obesos mostrou que perderam peso e melhoraram a sensibilidade à insulina. Também melhorou na força e função muscular através do treinamento progressivo em homens e ratos. Corroborou então, em vários estudos foi encontrado, né, esses resultados. E tanto então em situação de frio quanto em situação de calor, a ação da irisina ela é secretada pelo estresse oxidativo aí, que ocorre na produção, né, de todo o exercício aí e nos desacoplamentos mitocondriais e também de elétrons aí que ocorre, né. Os estudos também constataram que o treinamento crônico, que é um treinamento há mais tempo, também diminui significativamente os níveis circulantes de irisina, melhora, né, a intolerância da glicose, reforçando mais uma vez. E em específico um estudo aqui de 11 jovens obesos, aos 45 minutos de sessão, no exercício tanto aeróbico
quanto o resistido. Em valores absolutos, o aeróbico sobressaiu, no caso. Então a diferença dos dois chega a quase 40% na liberação do hormônio, conforme mostrado aqui na figura a seguir. Então, sempre para analisar um estudo, precisamos ver os dados e nesse gráfico aqui mostra em valores absolutos e no de baixo em porcentagem. E a discrepância é considerável aqui, ó. Tem uma diferença grande até. Mas temos que considerar que tanto o exercício, né, o aeróbico quanto o resistido, os dois encontrou melhoras significativas, né, com relação aos efeitos da irisina sobre a obesidade. Outros resultados diversos, né, também tem os estudos que não encontraram aumento na UCP, né, naquele desacoplamento mitocondrial, na modificação da célula de gordura, né, ocasionando aí o emagrecimento. Também foi encontrado que específicos adipócitos, o BMPF, por exemplo, tem uma resposta positiva à irisina. Então, esse estudo mostrou que tem adipócitos mais específicos, né, para reagir aí com o produto, que é a irisina. A PGC1-alfa, né, que é o coativador, ele é elevado entre 2 e 3 horas após o exercício e a sua concentração de irisina é maximizada especificamente no momento em que chega em 2 horas de exercício. Foi encontrado o ritmo circadiano também da irisina, né, trazendo esses dois últimos dados aí mais como curiosidade, em 24 horas aí do ciclo, né, seu pico na corrente sanguínea em torno das 9 horas da manhã. E mais um estudo, tanto exercício de resistência, né, exercício de endurance, tanto os resistidos, mais voltado para força, e protocolos mistos, né, dos dois, mostraram que tem resposta significativa, o de força, né, que é o resistido, em relação aos outros dois, ao misto e ao de resistência. Também todos eles, né, têm uma reação positiva, porém nesse estudo o resistido sobressaiu. Resultados voltados com relação ao Alzheimer. Com o passar dos anos, né, a perda fisiológica, né, de várias capacidades físicas e também de massa magra, né, a maioria na terceira idade sofre, né, com somente a sarcopenia, né, e fora outras doenças, né, osteoarticulares. Tem também alguns que sofrem, né, de mal de Alzheimer ou alguma demência. Então, mais uma vez aqui mostrando que a irisina tem um efeito neuroprotetor, impedindo a destruição de sinapses, melhorando a formação também de neurônios, né, com a melhora aí da memória. Então, mais irisina, né, que é mais exercício, mais plasticidade sináptica e melhora aí da memória. Então, o exercício, mais uma vez, com a sua grande importância, tanto de prevenção quanto de melhora aí de capacidades, sem contar o bem-estar, a qualidade de vida. Quem pratica sabe, e quem ainda não pratica precisa praticar o quanto antes. E as novas descobertas com relação a doenças ósseas, né, e o receptor da irisina. Foi encontrado aí que a integrina, então, é o receptor transmembrana presente no tecido adiposo branco e também nos osteócitos do tecido ósseo. Então, contrário do que se esperava, o receptor no tecido ósseo produz uma reabsorção, um efeito reverso do que se esperava, uma melhora no tecido ósseo, infelizmente reverso, né? Então, a ativação da via da esclerostina e subsequente do pré-osteoclastos ativos
então ocorreu uma reabsorção. Porém, os estudos de 2018 são recentes, muitas outras descobertas estão vindo, estão aparecendo, mas até então esses estudos mostram um efeito reverso. Concluindo então, com tudo aí que através do exercício a irisina pode trazer então de benefícios, quem sabe no futuro não muito distante, para quem não pode fazer atividades físicas, se torne sintético, assim como é a insulina, né? E acessível, né? Vindo de muitos estudos aí com ratos e em humanos. E é aquilo, quero deixar um recado para vocês, né? Exercitem-se, produzam hormônios bons que trazem prazer, bem-estar, melhora da qualidade de vida. E a chave principal, descobrir a atividade que você gosta e ter um profissional ao seu lado, né? Para te incentivar, para te corrigir, para fazer da melhor maneira possível. Então não percam tempo. E estudos recentes descobriram também que a irisina tem relação também, né, na questão da imunidade. A gente sabe que o exercício melhora a imunidade. Para quem treina cronicamente, a imunidade aliada a uma alimentação, a imunidade geralmente é ótima. E para quem ainda precisa começar gradativamente um exercício. Você também não pode, eu quero emagrecer, diminuir o déficit de alimento, né? E poucos nutrientes, né? Pouca energia e exercício intenso, não dá certo. Ao invés de você estar melhorando a sua imunidade, você vai baixar ela, ficar suscetível aí a doenças inflamatórias e ao Covid-19 em que estamos enfrentando. Então, por isso precisa e requer a orientação de um profissional, né, de educação física ao teu lado. Joia? Então, muito obrigada. A referência é meu trabalho escrito completo. Eu posso passar através de alguma dessa rede. Pode me contatar, terei o prazer de passar para quem tem interesse em saber mais.